Filhos, você que está aqui, lembro o contexto. É o terceiro final de semana que nós estamos no grande sermão da montanha, que é Mateus capítulo 5 ao 7. Começamos com as bem-aventuranças. Depois, quem lembra? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ajuda a igreja, pelo amor de Deus. Deixa para dormir em casa, meu filho. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Gazearam missa, né? Gazearam missa. Pois bem, hoje nosso Senhor, e tem que forçar a cabeça, senão fica com Alzheimer, viu? Não force a cabeça para ver, não faça exercício, palavra cruzada, não dê movimento física, vai tudo ficando cabeça ruim, esquecendo das coisas. Tem que forçar. Filho, hoje nós continuamos no sermão das bem-aventuranças, mas hoje nosso Senhor faz o seguinte: certamente, para ter o texto hoje, há quem percebesse e pensasse que Jesus veio acabar com o Antigo Testamento. Nós temos que entender que nós temos duas partes distintas, complementares, importantes, da grande revelação do plano de Deus. A primeira parte da Bíblia é o Antigo Testamento. Toca o sino, sacristão. Meu Deus, atento, gente. Pelo amor de Deus, se eu ver alguém na hora do sermão levantando para ir no banheiro, eu vou chamar a atenção. Porque tem gente, é verdade, não é hora de ficar cochichando, não é hora de ficar trocando mensagem, é hora de prestar atenção, é missa. A primeira parte da Bíblia é o quê? Antigo Testamento. E nós, Jesus Cristo, é o quê? Novo Testamento. Muito bem. O Antigo Testamento é uma parte que às vezes a gente não compreende, mas é palavra de Deus. E Jesus não veio para acabar com o Antigo Testamento. Ele veio revelar a plena sabedoria de Deus, que eles não conseguiram no Antigo Testamento, nem pelos profetas, nem pelos patriarcas. Jesus traz sabedoria completa de Deus. Por isso o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo, e é exatamente o que ele faz no Evangelho hoje. Mas antes de seguir o Evangelho, a primeira leitura é fantástica hoje, meus irmãos, porque é do livro do Eclesiástico, e sempre a pergunta: por que a pessoa se perdeu? Por que a pessoa caiu no erro? Por que fulano de tal vive hoje na infelicidade? A pessoa vive hoje perturbada e a perdição final. Na verdade, Eclesiástico, a primeira leitura de hoje, é uma resposta para isso. De que forma? Todos nós somos livres nas nossas decisões. Aquele velho provérbio: a plantação é facultativa, mas a colheita é obrigatória. O que se planta, colhe. E veja, não é verdade que Deus tolhe a nossa liberdade.
Deus tolhe a nossa alegria, Deus é contra a nossa realização. Não, pelo contrário, Ele nos quer realizados, felizes. Então, Ele deixa, pelo nosso livre-arbítrio, que tomemos as nossas decisões. Mas todos os dias, escute o que eu estou dizendo, olha a primeira leitura, eu e você, eu quero que você abra a mão assim, para ninguém cochilar ou ficar cochichando. Numa mão, Deus coloca o fogo, na outra, Deus coloca a água. Em uma mão, de um lado, a vida, no outro, a morte. Diante de você, o bem, diante de você, o mal. Muito bem. Então, todos os dias, eu e você, temos diante de nós, para escolher, fogo ou água, o bem ou o mal, a vida ou a morte. E o texto frisa isso, a partir das nossas escolhas, que teremos a felicidade ou a perdição. Você vai dizer, padre, mas não depende só de mim. Sim, em muitos casos, existem forças condicionantes externas, mas a última palavra, a última decisão na escolha é minha, é sua. Gente, isso é muito sério, porque nós vivemos apontando, a culpa é do outro, dentro do casamento, a culpa é da mulher, a culpa é do marido, na igreja a culpa é do papa, a culpa é do padre, no relacionamento a culpa é sua. Não. A culpa é minha, porque eu permiti, eu decidi. Então a pergunta é, o que você tem escolhido? Fogo ou água? O bem ou o mal? A vida ou a morte? Esse é o caminho. Mas eu sou livre, claro. Mas porque Deus nos ama, Ele nos sinaliza. Gente, acredite nisso. Se você observar a tua vida está sempre sinalizada. Aí você vai dizer, mas Deus fica cheio de normas, de leis. Ah, é? Quem é motorista aqui? Você pode ser um bom motorista, mas se na sua liberdade você não seguir as leis de trânsito, você morre, você mata. Está explicado. Somos livres, mas da nossa liberdade, por Deus nos amar, Ele nos sinaliza, não vai por aqui, não faça isso. Agora vamos ao Evangelho. Na verdade, Jesus pega um ponto do Antigo Testamento e dá uma interpretação inusitada. Ele pega um ponto do Antigo Testamento, como por exemplo, não matarás, o primeiro, e vai interpretar, como eu disse, dar maior amplitude desse tema. São 6 que Mateus faz. Os 2 últimos ficarão para o próximo domingo, em pleno carnaval. Hoje são 4. Vejamos, sempre nessa linha, está sinalizando, nos querendo conduzir melhor. Disse o Senhor, não matarás. Isso faz parte do mandamento da lei de Deus. Jesus disse, entendam vocês, que na verdade, continua Jesus, e agora estou interpretando já a palavra de Jesus,
Não matar é algo inadmissível. Não se deve matar nunca. Nada justifica a morte. E isso Jesus não abole. Então não venha me dizer que fulano é ruim, precisa morrer. Não venha me dizer que tem mortes que se justificam. Não. E isso deveria ser uma máxima para toda a sociedade, inclusive para quem rouba e mata por nada. Não matar, uma lei divina. Mas Jesus percebe que além do mal físico, existe outros tipos de morte. Por exemplo, quando nós decidimos nos vingar de alguém, quando nós, na amizade ou na família, desistimos da pessoa, nós sepultamos a pessoa. É impressionante, meus irmãos, com que facilidade nós gelamos. Você sabe, se existisse um raio-x para mostrar os cemitérios que carregamos dentro de nós, identificar a falta de vida de quantos irmãos estão respirando, mas não estão na vida. É isso que o Senhor está dizendo. Quantas vezes a nossa língua difama e você mata, porque o outro que escutou tua difamação destrói a imagem do outro e ela acaba deixando de lado. Nós matamos pela calúnia, pela fofoca, pela injustiça. Então Jesus pega assim um ponto do Antigo Testamento e diz: isso é verdade, nada justifica a morte, não matarás. Mas cuidado, mesmo sem faca ou revólver, você pode matar a muitos. Então veja uma sinalização. Eu e você, se queremos ser cristãos, de nenhuma forma podemos matar nosso irmão. E ele cita um caso, quando alguém se encoleriza com seu irmão, diz coisas que não deve, se encoleriza, se vinga, xinga, maltrata. Veja, a ponto de dizer que quando você se encoleriza com teu irmão é uma forma de morte. Segundo, Antigo Testamento, não cometerás adultério, é uma parte dos mandamentos. E por acaso Jesus está abolindo? Não. O adultério não é aceito. Por quê? A fornicação é fora no casamento, é fora de casados. Adultério é para tem que ser casado. E para a lei de Deus, o casamento é indissolúvel, no Antigo e no Novo Testamento. Isso não mudou, não vai mudar, e não tem papa que o possa fazer. Lembremos que Jesus diz: é verdade sobre adultério, mas cuidado com as suas paixões, com os sentimentos que você começa a carregar, com os olhares que você começa a lançar. Cuidado com aquilo que você vai permitindo e maturando nos seus desejos, porque aí está o começo do adultério. E meus irmãos, Jesus está dizendo algo que a gente imagina: se eu tiver minhas aventuras e elas ficarem ocultas do público, tá bom. Não. Jesus aqui, quando ele fala dos desejos, dos sentimentos, não é aprontar e fazer bem feito para ninguém descobrir, é dizer que um cristão tem que ter um coração puro, límpido. E não é uma questão
de ter as coisas escondidas, aventuras escondidas, é de ser íntegro na sua decisão. Eu casei, vou ser fiel. Sou padre, vou ser fiel. Então Jesus passa do ato para a vida interior. Isso é muito sério, é muito comprometedor, porque tem muita gente vivendo vida dúbia. E o Senhor pede que busquemos os desejos, purificando-os. Ouvistes o que foi dito: não jurarás falso. Eu, porém, vos digo: diga sim quando é sim, não quando é não. Não jure. Por quê? Porque, meus irmãos, você percebe que às vezes no nosso diálogo a gente diz assim: é verdade, mas é verdade mesmo. Quando você precisa começar a ter esse discurso, se preocupe, que é sinal que você não está acreditando em você mesmo. Às vezes a gente fica reforçando, porque nós sabemos que mentimos. Não, mas isso que eu estou te falando é a mais pura verdade, pode acreditar, eu juro por Deus. Então quer dizer que houve coisas que não. Mateus está dizendo: na comunidade, o teu sim deveria ter a força de um juramento, o teu não devia ter a força de um juramento, sem que você precise ficar apelando e às vezes colocar Deus nas suas mentiras. Na verdade, o que está aqui, de novo, é uma hipocrisia, uma mentira. E o que o Senhor alarga é que tem muita gente, e nós estamos nessa, que falamos uma coisa, quando na verdade vivemos outra. Que para tirar benefício, mentimos descaradamente. E meus irmãos, uma mentira, por mais que seja repetida enfaticamente, terá como pai o diabo. Nunca uma mentira virará uma verdade. Portanto, se você perceber, nessas bem-aventuranças, nosso Senhor hoje coloca o dedo na ferida, em 4 pontos claríssimos. Porque senão a gente vai: mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz pecado. Nunca matou? Olha o conceito de Jesus. Nunca roubou? Nunca cometeu adultério? Dizer sim quando é sim, não quando é não? Eu e você, está bem sinalizado. Temos diante de nós hoje a água e o fogo, a vida e a morte, o bem e o mal. Faça a sua escolha e colha a sua consequência. Amém.